Desde os primórdios da filosofia, a vida virtuosa foi considerada o caminho da realização humana. Para os estoicos, viver bem significava viver de acordo com a natureza e com a razão universal, o logos que permeia todas as coisas. Para os cristãos, a vida virtuosa é resposta ao chamado de Deus e se concretiza no amor que transcende o simples esforço humano. Entre essas tradições, há não apenas contraste, mas também uma continuidade, uma escada que começa na razão, passa pela ética e culmina na fé. Os estoicos identificavam 4 virtudes fundamentais como o alicerce da vida sábia: a sabedoria, que guia o discernimento entre o que depende ou não de nós; a coragem, que sustenta a firmeza diante do destino; a justiça, que ordena a relação com o próximo e com a comunidade; e a temperança, que modera os desejos e dá equilíbrio ao viver. Essas virtudes, centradas no autodomínio e na serenidade, expressam a convicção estoica de que a verdadeira liberdade não se encontra nas circunstâncias externas, mas na atitude interior. Curiosamente, as mesmas 4 virtudes aparecem mais tarde na tradição cristã como as chamadas virtudes cardeais, assim nomeadas porque são dobradiças sobre as quais gira toda a vida moral. Platão e Aristóteles já as haviam destacado, mas no cristianismo elas receberam uma nova luz. A prudência, equivalente à sabedoria estoica, deixa de ser apenas cálculo racional e torna-se a capacidade de escolher o bem segundo a reta razão iluminada pela fé. A fortaleza, próxima da coragem estoica, não é apenas resistência às dores da vida, mas também ousadia ativa para lutar pelo bem. A justiça, tanto para os gregos quanto para os cristãos, continua sendo dar a cada um o que lhe é devido, mas é aprofundada como caridade social, como compromisso com a dignidade de cada pessoa. E a temperança permanece como virtude de moderação, mas agora entendida como liberdade interior para ordenar os afetos ao bem maior. A transição das virtudes estoicas para as cardeais mostra um movimento interessante. O que nos gregos era sobretudo uma conquista do esforço humano, na visão cristã passa a ser compreendido como colaboração com a graça. O homem continua sendo responsável pelo cultivo da virtude, mas não é mais visto como autossuficiente. Sua liberdade é real, mas limitada. Precisa de auxílio que vem de além dele. É justamente nesse ponto que entram as chamadas virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Enquanto as virtudes cardeais se alcançam com o exercício e a disciplina moral, as teologais são dons infundidos por Deus no coração humano. A fé abre os olhos para enxergar além do que a razão natural alcança, permitindo confiar no mistério divino. A esperança fortalece a alma para não se abater diante do sofrimento, porque aponta para um bem futuro que supera qualquer dor presente. E a caridade, que é o amor de Deus derramado no coração, torna-se a plenitude de todas as virtudes. É a medida última do agir humano, que une justiça, prudência, fortaleza e temperança em um horizonte de entrega e comunhão. Assim, podemos ver uma espécie de progressão pedagógica entre essas tradições. O estoicismo ensina o homem a não se perder diante dos acasos da vida, a cultivar firmeza e serenidade interior. As virtudes cardeais cristianizam esse alicerce, mostrando que a vida boa não é apenas equilíbrio individual, mas também compromisso com o próximo e abertura ao bem. E as virtudes teologais elevam o olhar do homem para além de si mesmo, revelando que o destino último não está apenas na harmonia interior, mas na comunhão com Deus. Podemos pensar então numa tríplice dimensão: as virtudes estoicas como disciplina da alma, as virtudes cardeais como ordenação moral da vida
e as virtudes teologais como plenitude espiritual. Sem as primeiras, o homem não encontra serenidade. Sem as segundas, não encontra justiça, e sem as últimas, não encontra salvação. Cada degrau é necessário, mas nenhum deles se basta isoladamente. Essa integração mostra que, ao longo da história, a busca pela virtude nunca foi abandonada, apenas aprofundada. Os antigos intuíram que a vida exige disciplina e coragem. Os cristãos reconheceram que essa disciplina precisa ser iluminada pela prudência, temperada pela justiça e sustentada pela fortaleza. E, finalmente, a revelação trouxe à luz que nenhuma virtude basta se não estiver enraizada na fé, orientada pela esperança e coroada pela caridade. Assim, quando refletimos sobre as virtudes estoicas, cardeais e teologais, não vemos apenas três sistemas éticos distintos, mas capítulos de uma mesma narrativa. A narrativa do homem em busca de sua plenitude. E essa plenitude, embora passe pela razão e pela moralidade, só encontra repouso definitivo quando se abre ao infinito de Deus.